Olá, meus amores, aqui é a Andrea. Para você que está chegando aqui no meu canal, eu falo sobre coisas de uma mulher mais madura que gostaria de registrar toda essa mudança agora. Eu já passei dos 50 anos, então eu quero registrar o que eu penso, como eu me sinto, as minhas dificuldades, todas as coisas que eu estou aprendendo morando aqui na Holanda e futuramente pretendo morar em outros lugares. E tudo isso eu quero trazer num papo franco, sem o lado profissional, só de mulher para mulher. E eu tô aqui para dizer o seguinte: nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria. Claro que se eu tivesse pensando no trabalho, eu teria que fazer acontecer. Mas como esse vlog ou esse bate-papo é algo informal, eu fui deixando a vida acontecer e eu percebi assim quantas coisas aconteceram nesses últimos 2 meses quando eu postei meu último vídeo. Mas eu não queria deixar passar mais um mês, então eu me comprometi comigo mesma a fazer essa gravação. Bom, eu peguei um trecho, na verdade, de um vídeo que eu fiz. Eu tava dirigindo, tava indo pro trabalho, ou voltando do trabalho, não lembro agora. Só que eu não pude gravar todo ele, porque foi só o percurso que eu tava fazendo. E depois, nesse mesmo dia que eu gravei essa parte desse vídeo, o que aconteceu é que eu tava fazendo stories e meu marido viu, e aí teve ali não uma discussão, mas um certo desentendimento ali, e eu resolvi não usar o material. Mas depois, refletindo, e pela espontaneidade, pelo que eu tava comentando, eu resolvi colocar nesse vídeo. Na verdade, não quero causar nenhum problema com as leis holandesas de trânsito, até porque eu vou ter que tirar minha carteira de motorista em breve. E também por causa do meu marido, que se eventualmente ele assistir o vídeo, eu não quero me dispor com ele. Eu tô gravando essa introdução para você saber o que tá acontecendo no vídeo, porque eu vou fazer um corte onde eu vou falar depois, complementando esse vídeo que eu achei bem legal e eu quis manter, até porque é um registro pessoal. Esse vlog, ele tem a intenção de guardar as minhas memórias, as minhas lembranças. É claro que eu poderia fazer isso nos diários, coisas que eu já fiz a vida toda. Eu tenho diários desde quando eu comecei a escrever, aos 12 anos de idade, mas eu gostaria de fazer isso em vídeo. E nada melhor também poder registrar em vídeo como que eu era daqui 20 anos, 30 anos, quando eu olhar isso, eu vou poder relembrar esses momentos. E coisas que talvez lá na frente eu vou achar engraçado, ou vou achar ridículo de fácil, hoje que tô passando por alguma situação, talvez tenha sido um desafio e tanto, e é bom ver essa evolução, e é isso que eu tô registrando aqui com você. Então, bora lá para assistir esse conteúdo, e se você quer saber mais e acompanhar nessa jornada, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, até porque eu quero fazer com uma certa regularidade, mas ainda não consegui, então você já vai receber a notificação quando um vídeo meu for pro ar. Vamos ver se eu consigo dirigir e falando com vocês. Tem sido um desafio realmente muito grande. Estudar, trabalhar, estar num outro país o tempo inteiro. E eu tenho feito o melhor que eu consigo, sabe? Além do meu trabalho de coach no Brasil, tem cursos online que dá apoio. Eu tô trabalhando então no final de semana. Então, teoricamente, eu não tenho parado de trabalhar. Além dos livros que eu tô escrevendo, porque eu tô com vários projetos. E ainda mais incrível é que eu quero escrever em outros idiomas. Eu quero escrever em holandês, em inglês. Então não é algo simples, não é algo tipo, eu consigo fazer em 2 segundos. É muito diferente você estar no Brasil com a sua, ou qualquer outro país, né? No seu idioma. E agora eu tô tentando novas coisas completamente fora da minha zona de conforto. É isso. Mas tô muito feliz, tô muito animada com esses projetos novos. Principalmente nessa fase da vida, porque muitas pessoas estão diminuindo o passo, estão trabalhando menos, estão querendo se aposentar ou, enfim, curtir família. E como eu projetei minha vida para que eu pudesse agora realmente trabalhar, porque eu acho que eu tô na minha melhor forma mentalmente, tenho muito mais experiência, tenho muito mais tranquilidade. Uma coisa que eu percebi ao longo desse tempo é que eu tô mais tranquila, eu tenho menos pressa, eu tenho mais paciência. É muito incrível isso, de não ter aquela urgência de, eu tenho que fazer tudo agora, acontecer agora. Cara, tem toda uma vida ainda, sabe? Pra fazer acontecer. E isso é muito legal, coisa que
eu não tinha quando eu tava lá com 30 anos. Ou mesmo com 40, quando eu comecei a fazer a mudança da minha vida, sabe? Eu não tinha toda essa paciência, eu queria tudo pra ontem. E eu percebi que agora eu vejo a vida diferente, com um outro olhar. Isso me dá tanta tranquilidade, tanta paz, tanta felicidade de fazer as coisas de forma diferente. E eu tô curtindo isso também. Não tenho aquela urgência de que precisa acontecer. E eu tô analisando realmente a possibilidade de migrar para trabalhar aqui na Holanda e não abandonar o público brasileiro, porque afinal de contas eu tenho produtos que são muito legais e que são importantes na minha trajetória e que eu tenho certeza que vão ajudar as pessoas. Para quem não sabe, eu tenho um curso de emagrecimento maravilhoso, um outro curso de prosperidade e abundância para sair das dívidas e um curso para você resgatar sua autoestima, amor próprio, para você ter autoconfiança. E são as minhas paixões, esses cursos. E agora eu só vou remodelar, ou seja, reescrever e aprimorar, porque afinal de contas a cada dia você lapida, você melhora. Vou regravar, mas tá maravilhoso. Do jeito que está, já está perfeito. Mas é sempre bom a gente atualizar. E é isso que tem sido os meus dias. Eu percebi que a minha ansiedade também diminuiu. Não sei se tem a ver com a idade, mas ou com todo o processo que eu passei nos últimos anos de mudança de mentalidade, de trabalhar a minha espiritualidade muito forte, sabe? De confiar em algo maior que eu, que está me guiando, acreditar na criação da realidade. Isso tudo me deixa com a tranquilidade de que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Isso não tem preço, isso é uma coisa que eu conquistei. E eu vejo as pessoas em volta de mim que elas não têm isso, e o quanto elas sofrem, o quanto é difícil, o quanto é desafiadora a vida, porque elas não sabem o que criam a realidade. E hoje eu posso dizer assim, toda vez que acontece uma situação que eu não gosto ou que está distante daquilo que eu criei, eu assumo a responsabilidade de que eu criei aquilo, eu me coloquei naquela situação. E hoje eu consigo identificar os momentos onde eu criei aquilo que eu não queria, sabe? Porque está muito claro. E isso de conquistar esse amadurecimento é muito importante para mim nesse momento. E é uma das coisas que eu quero escrever. Estou escrevendo sobre relacionamentos, porque agora que eu sou casada de novo, com uma outra experiência, eu consigo perceber claramente os padrões que me levaram ao fracasso do meu primeiro casamento. É muito interessante. E como eu atendo ainda mulheres, até homens, menos do que mulheres, mas eu atendo, eu vejo os conflitos de relacionamentos, o que acontece, por que acontece. E eu quero falar sobre isso no meu livro, eu quero explorar esse assunto, porque é muito incrível como as pessoas ainda estão buscando se relacionar de forma assertiva e pecam muito, e daí fazem terapia de casal ou os divórcios que aumentam, porque realmente é um desafio. E esse desafio é que faz com que a gente cresça, amadureça, se melhore, se transforme. E é isso que eu tenho feito, sabe? Eu tenho crescido muito no meu relacionamento, porque o meu marido, ele tem muita coisa similar comigo, com certeza, por isso que nós nos atraímos, mas tem todo um universo que é o oposto de mim. Então, é muito interessante ver isso, entender isso, para você ficar no relacionamento, para você escolher essa pessoa, porque todos nós temos diferenças, todos nós temos um passado, dores, e eu tô falando aqui numa perspectiva de mulher, não tô falando da coach ou da profissional que estudou sobre isso, eu tô falando sobre eu como pessoa estar enfrentando isso, estar vivendo isso e poder explicar por que isso acontece. E o mais louco, assim, é que você tem uma pessoa do seu lado que poderia aproveitar isso, mas não quer, né? É aquela famosa frase, casa de ferreiro, espeto de pau. E eu entendo hoje o que isso significa completamente. E as pessoas que estão envolvidas, elas não conseguem realmente aproveitar aquela outra pessoa que está ali com todas as ferramentas que poderia ensinar. E você tem que aceitar e você tem que permitir que a pessoa viva o caminho dela. Mas é muito engraçado porque, por um lado, você tem uma pessoa que tem todas as ferramentas e por isso que ela consegue manter o relacionamento, apesar
das dificuldades, apesar dos desafios da outra pessoa. Eu consigo ver claramente. E em janeiro, que agora a gente tá hoje é 28 de fevereiro, em janeiro teve um momento onde eu vi claramente todas as crenças do meu parceiro se manifestando, todas as dificuldades dele se manifestando. E eu pude, nesse momento, tomar uma decisão, se eu permanecia ou não, se aquilo era forte o suficiente para me fazer desistir ou não. E eu tomei a decisão de permanecer para ver até quanto eu consigo mudar essa situação mentalmente. E tem sido uma jornada incrível, porque nas últimas 6 semanas tem sido essa transformação. Eu percebo, eu vejo. E foi também um crescimento para mim. Geralmente, quando o desafio acontece fora, a gente tem que tomar responsabilidade pra gente e perceber o quanto a gente pode crescer com esse desafio. E muitas vezes o que eu vejo, e é o que acontece com meu marido, ele vê o desafio lá fora, mas ele projeta pra mim, ele joga pra mim, ele fala que eu é que tenho que mudar, que eu tenho que me responsabilizar. Essa parte é a parte mais interessante. Porque a pessoa não toma pra ela, sabe, a responsabilidade. Ela acha que o que tá acontecendo é a minha responsabilidade, que eu que tenho que mudar, eu que tenho que agir diferente. E não adianta você falar com a pessoa, não adianta você explicar, porque ela não vai entender. Ela não vê isso, ela não consegue, dentro do arsenal de crenças dela, ela cria uma história na cabeça para justificar os comportamentos e a forma como ela age. E isso tem sido muito interessante, sabe? E é uma das coisas que eu percebi, assim, porque é uma coisa que eu sempre pensava, né? Será que eu sou realmente feliz? Agora falando um pouquinho de felicidade, eu já complemento o que eu tava falando. Quando as coisas estão bem, ou estão indo na direção que eu quero, eu sou feliz? Sou. Mas e quando as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero? Quando as pessoas não estão atendendo as minhas expectativas? Quando aquilo que eu planejei não está acontecendo exatamente como eu desejo? Eu sou feliz? Eu consigo, mesmo assim, escolher essa pessoa? Porque é muito fácil a gente entrar num lugar onde todo mundo tem a mesma mentalidade, tá indo na mesma direção, tem os mesmos objetivos ou pensa igual. Mas quando você tá com alguém que pensa diferente e você ainda respeita essa pessoa e você quer estar ao lado dessa pessoa, porque isso te cutuca o tempo todo. Isso faz você avaliar suas crenças o tempo todo. Então, um relacionamento afetivo, ele é de muito crescimento, de fato, assim, ele realmente faz você crescer, você se desenvolver. Porque quando você tá lá num convento, por exemplo, como eu já quis, um momento de fuga, não me relacionar com as pessoas, eu queria fugir. Eu não sabia como lidar com as pessoas. Para onde eu queria ir? Eu queria ir para um convento, eu queria ir para o Tibete, sei lá, até para a Índia. Eu já pensei em fazer um retiro, porque eu não sabia lidar com as pessoas, eu não sabia o que fazer. Mas quando você entende que o maior desafio são as pessoas, não são as situações da vida no sentido de dinheiro, de trabalho, de conquistas, de sucesso ou não sucesso. São as pessoas, porque tudo envolve pessoas, certo? Quando você vai trabalhar, você tem que conquistar essas pessoas. Quando você vai oferecer o seu trabalho, o seu serviço, ou quando você oferece horas trabalhadas do seu tempo, você trabalha com pessoas. Esse é o maior desafio. E tem sido extraordinário, assim, perceber que sim, eu tô crescendo, sim, eu tô evoluindo. Quanto mais desafio eu tenho no meu relacionamento, mais eu expando a minha mente, porque eu vou alimentando ou eu vou trabalhando qualidades, ou que eu poderia chamar também de, não só qualidades, virtudes, como paciência, como empatia, como resiliência, como outras coisas tão importantes para usar não só na minha vida particular, no meu relacionamento, com meu filho também, com os meus amigos, mas principalmente com o meu trabalho. Bom, como eu estava falando no vídeo, foi muito importante esse processo todo que está acontecendo na minha vida, as dificuldades, porque quando eu falava de relacionamento, lá atrás eu estava solteira ou estava divorciada, as pessoas talvez não me levassem muito a sério, porque afinal de contas é fácil falar, é fácil você estudar, você aprender na teoria, mas eu quero ver na prática, e agora eu tenho a prática, então eu posso dizer com certeza o que funciona e o que não funciona, porque eu estou aplicando tudo isso. Toda aquela teoria que eu estudei antes de entrar nesse relacionamento, sim, porque eu estudei, sim, eu me dediquei a conhecer minha mente, as minhas necessidades, quem eu sou, o que eu preciso, o que eu quero no relacionamento antes de entrar nesse casamento. E várias coisas aconteceram nesses últimos 2 meses que me fizeram perceber
o quanto eu consegui crescer nesse relacionamento. O quanto coisas que me incomodavam hoje já não me incomodam mais. E tudo isso eu devo principalmente com essa autorresponsabilidade de assumir para mim que eu é que causo tudo que está acontecendo, que eu é que sou o gatilho para as coisas acontecerem do jeito como elas acontecem. Quando eu assumo a responsabilidade, é muito mais fácil eu mudar e não esperar que o outro mude. Então isso é a parte mais rica, porque eu não dependo do outro para ser feliz, eu não dependo para o outro para ter o relacionamento que eu desejo, eu não dependo do outro para ter as minhas necessidades atendidas. Ou seja, os meus valores, aquilo que é importante para mim, eu sei que eu não dependo do outro. O outro não está ali para me servir, apesar de que é isso que acontece. Mas é muito interessante perceber que eu não preciso falar nada, não preciso exigir, eu não preciso pedir, eu não preciso mandar, simplesmente pela minha postura e por aquilo que eu acredito, as coisas acontecem exatamente como eu desejo. E isso é algo que dá para praticar, é algo que dá para aprender, é algo que dá para fazer. E é algo que eu estou escrevendo também, eu quero documentar tudo isso. Quero colocar num livro para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, porque é muito rico. Uma forma leve de viver os relacionamentos. E se eu puder contribuir para que mais pessoas sejam felizes e pessoas não se separem, não se divorciem, até porque tem famílias envolvidas, tem filhos, com certeza eu vou estar deixando um legado muito legal para o universo e é isso que eu desejo. Porque, de verdade, eu acredito que tudo que eu passei nessa vida não foi em vão. Eu tenho uma mensagem para falar, eu tenho algo a dizer e eu lembro que quando eu escrevi meu primeiro livro, eu achei que, eu já falei tudo, já tá ali tudo, não preciso falar nada. Aí veio o segundo livro e eu vi que tem tanta coisa para ser dita e não é sobre algo novo ou algo que ninguém tenha dito ou algo que é revolucionário, mas com a minha identidade, algo que eu vou falar com as minhas palavras e que talvez ressoe em alguém, porque ela já ouviu de outras pessoas, mas não tocou, não conectou. E aí eu entendi que é importante a gente se expressar assim no mundo, com a nossa verdade, com aquilo que é importante pra gente, com aquilo que a gente acredita, respeitando a individualidade do outro, mas que não é porque outras pessoas já falaram ou já fizeram, é que não tem valor o que eu vou falar, o que eu vou fazer, porque é a minha identidade, é a minha assinatura, é a forma como eu vejo as coisas. Tem o meu DNA, tem a forma única de expressar isso. E algumas pessoas vão conectar ou não, e tá tudo bem. Então, eu tô assim numa fase de muita felicidade, mas uma felicidade não porque eu conquistei algo ou porque as coisas estão acontecendo do jeito que eu quero. Não, pelo contrário, muitas coisas ainda não estão acontecendo do jeito que eu quero, mas eu consegui conquistar uma tranquilidade. Como eu comecei o vídeo, eu falei dessa paz, de não ter essa ansiedade, essa urgência, e esses últimos 2 meses eu pude me observar atentamente, até porque o meu trabalho, ele faz com que eu tenha bastante espaço mental para pensar. E eu tenho várias coisas que eu preciso realizar esse ano, e eu pude fazer uma espécie de férias, onde eu pude descansar minha mente para ter mais clareza daquilo que eu desejo realizar ainda esse ano. Então, eu não tenho mais aquela pressa, aquela urgência. Eu acredito que o relacionamento está me deixando tranquila porque eu consigo superar cada obstáculo, cada coisa que aparece com tranquilidade. Eu não saio desesperada, achando que não tem solução ou de que algo ruim vai acontecer. Esse medo que eu tinha também consegui eliminar. Acho que a palavra certa nem é eliminar, mas eu consigo perceber quando vem esse medo e eu consigo entender que esse medo não é real, ele é algo da minha cabeça. Então, várias coisas aconteceram que me fizeram perceber o quanto eu evoluí. E como que eu sei que eu aprendi algo, ou que eu estou me desenvolvendo, ou que eu estou ampliando os meus horizontes? Quando eu passo por uma situação difícil, ou numa coisa que para mim lá atrás era um desafio e está acontecendo hoje no meu relacionamento, e eu consigo olhar para aquilo com distanciamento, sem sofrer. Eu consigo olhar para a situação e ver qual é a lição que eu preciso, e aí eu consigo superar isso com tranquilidade. E nesse momento, quando isso acontece,
todos esses eventos que acabam sendo repetitivos, aquelas situações onde a gente acaba repetindo ciclos, elas acabam não acontecendo mais. E isso é a magia do aprendizado. Quando você aprende algo, esses ciclos acabam. E aí a gente consegue perceber, opa, eu consegui subir mais um degrau na minha evolução, expansão de consciência, de aprendizado. E é sobre isso, é sobre viver essa vida com tranquilidade, sem pressa, sem ansiedade e a cada momento, porque os desafios não vão deixar de acontecer. E uma das coisas que eu percebi é que acabou a minha ingenuidade, porque lá atrás, quando eu não estava vivendo ainda a vida que eu queria levar, eu acreditava realmente que quando eu estivesse em determinado lugar, ou com aquela pessoa, ou vivendo isso, aquilo, as coisas seriam diferentes. E na verdade, não é que as coisas vão ser diferentes. Elas, na verdade, elas são as mesmas situações, os mesmos conflitos, mas eu estou diferente. Então, eu vejo as coisas com uma outra perspectiva e a forma como eu lido com isso também muda. Então, eu tô assim, encantada com essa nova fase da minha vida. Eu tô apaixonada por mim mesma. Eu tô cada vez mais confiante do futuro, daquilo que eu tô criando, porque eu tenho certeza que eu vou chegar aonde eu quero chegar. O meu destino, na verdade, não acaba com a realização de um objetivo, mas toda a minha jornada é o destino, é o que eu quero fazer. Eu tô cada vez mais confiante nas minhas virtudes, que eu sou uma pessoa boa, que eu tenho um bom coração, que eu vou conseguir ajudar muitas pessoas, que as pessoas realmente gostam de mim. E isso me faz ver todos os dias, quando eu vou pro trabalho, ou na rua, ou nos lugares onde eu vou, ou mesmo na família, as pessoas reconhecendo aquilo que tá dentro de mim. E isso eu conquistei, mas principalmente com o coração aberto para aprender coisas novas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu estava passando nesses 2 meses de adaptação com o idioma, com um emprego novo, com tantas demandas que eu tenho que ter. E eu vou, depois no próximo vídeo, falar dessa mudança, o que que aconteceu, qual o processo que eu tô passando para a integração aqui no país. E isso tudo eu vou contar num outro vídeo. Eu só queria agradecer você por você estar aqui comigo. E pode deixar nos comentários ali se você quer saber de alguma coisa, se você tem curiosidade para entender um pouco mais da Holanda, ou sobre a minha vida, ou como que é uma vida de uma pessoa que está na menopausa e está cheio de ideias, cheio de coisas acontecendo, porque no Brasil tem muito essa cultura de que quando uma pessoa, uma mulher principalmente, chega aos 50 anos, a vida dela acabou, ela não tem mais futuro, ela é uma pessoa velha, e eu nunca me senti tão bem. Então, se você tá nessa idade, ou já passou dessa idade, e tá desanimada, achando que não tem mais jeito, que você não pode fazer mais nada, se engana, você tem uma vida toda pela frente. Acompanhe aqui nos vídeos que eu vou trazer o meu ponto de vista, a minha energia, e dizer que eu me sinto uma adolescente, eu de coração mesmo, sinto que tem muita coisa que eu quero viver, aprender, fazer, trabalhar, porque a minha cabeça tá borbulhando. E isso mostra que é um exercício diário, porque é lógico, eu poderia ficar vivendo uma vidinha pacata, indo pro trabalho, não fazendo mais nada, mas eu quero experimentar a vida. E ela só acontece quando a gente se coloca para acontecer. Então, quero trazer você para um diálogo, para a gente se conhecer. Então, deixa nos comentários quem você é, de onde você é, quais são seus sonhos. Eu gostaria muito de conhecer um pouquinho mais do outro lado. E eu vou estar aqui trazendo o meu melhor e falando de todas as minhas dificuldades também, todos os aprendizados que eu tô tendo e como tá sendo essa jornada de uma mulher que acredita que a gente veio nessa vida para realizar os sonhos. Te espero no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau!